Olá pessoal, dando continuidade ao nosso estudo lá do livro de Biofísica, né, Fundamentos e Aplicação, lá do José Henrique, né, vamos lá para o subcapítulo 3.2, Movimento no Plano, certo? Movimento no plano é o movimento que um corpo realiza ao longo de uma trajetória curva sobre um plano fixo. Eu botei aqui como exemplo para vocês, né, alguns objetos ou corpos, né, realizando então uma trajetória, né? E a gente tem que sempre tomar como referência o movimento ou a trajetória que esse objeto está realizando sobre um plano fixo. Então vou apresentar aqui para vocês, né, quais seriam as formas mais corretas para me apresentar o meu plano fixo para essas duas animações aqui, esses dois GIFs que eu estou colocando aqui para vocês. Para um movimento circular aqui, ó, por exemplo, da Lua em roda do nosso planeta Terra, ou até mesmo de um satélite em volta da nossa Terra, geralmente no movimento circular a gente diz que a origem do meu sistema é o centro do meu movimento circular, né? E aí eu vou ter o meu eixo de referência X e o meu eixo de referência Y. Por exemplo, agora para esse outro pêndulo aqui, ó, imagina isso aqui é uma cordinha com uma bolinha ali, e ele está fazendo um movimento de pêndulo, né? Ou seja, ele está oscilando aqui. Em cima desse objeto aqui, ó, se movendo, né? Eu tenho algumas forças sendo aplicadas sobre ela, né? Nesse caso aqui. Já nesse caso aqui, do movimento circular, eu consigo ver, por exemplo, o meu vetor velocidade e o meu vetor aceleração. Aceleração centrípeta, ou seja, tende para o centro do movimento circular. Então, quando nós conhecemos o movimento, então podemos encontrar a velocidade, né, que está aqui, ó, representada no meu movimento circular, a aceleração, né, que está aqui, ó, por exemplo, a aceleração centrípeta, e a força aplicada ao corpo, nesse caso, as forças que estão atuando sobre esse corpo. A força aplicada ao corpo, então, podemos conhecer a equação do movimento. Essa frase aqui está me dizendo o seguinte, pessoal. Através da força, eu posso saber como é que é o comportamento do meu objeto. No caso desse aqui, que é o pêndulo, né? Como que eu vou saber isso? Né? Nós vamos aplicar depois, mais tarde, as leis de Newton lá, né? A primeira, segunda e terceira lei de Newton, para descrever o movimento, até para trabalhar casos desse tipo e desse outro tipo aqui, apresentado aqui, né? Nesses GIFs. Mas a gente tem que saber uma coisinha que é bastante importante, que é a questão da derivada. E eu mandei para vocês, pessoal. Então dá uma olhadinha lá no mundo lá que eu botei para vocês um conteúdo aqui, eu botei a parte do conteúdo importante da matemática. Dá uma olhada nesse vídeo aqui, nesse outro vídeo. Esse primeiro é mais importante porque ele dá bem prático como é que eu aplico, por exemplo, a regra do tombamento, do tombo, para mim calcular uma derivada de uma equação. No caso, essa equação que está aqui, ó, né? Ela vai ser importante porque a gente vai aplicar essa regra do tombo na equação do movimento, na equação de velocidade, e dela a gente vai conseguir os pontos fundamentais aí da nossa aula de hoje, ok? Então corre lá, dá uma olhadinha lá no Moodle, lá, ó, na Física Aplicada à Biologia, lá nessa parte aqui no conteúdo que eu publiquei para vocês. Lá no ensino médio, a gente via o estudo do movimento retilíneo uniformemente variado e do movimento retilíneo uniforme. Peguei aqui esse GIF aqui, lá do GIFs de Física, para exemplificar justamente o MRUV e o MRU. O MRU está em vermelho, está associado ao carrinho em vermelho. O MRUV está associado ao carrinho em azul, certo? Para cada um dos carros aqui, ele apresenta um conjunto de gráficos da posição em função do tempo, da velocidade em função do tempo e da aceleração em função do tempo.
Notem que no primeiro momento o carro azul se encontra parado e o carrinho vermelho ele vem andando com uma velocidade constante. Aqui, ó, a equação do movimento desse carro vermelho é a posição, né, space do inglês, né, S é igual a S0 mais V0, que é a velocidade inicial, vezes o tempo. Já para o carro em azul, notem que ele vai marcando pontos cada vez mais distantes um do outro aqui, ó, conforme o tempo vai passando. Ou seja, ele existe uma variação da velocidade, um movimento retilíneo uniformemente variado, certo? A velocidade dele é dada por essa equação, não é mais constante como no MRU, certo? Então, vai ser V igual a V0 mais a aceleração, que é constante, vezes o tempo. E essa aceleração provoca que o carro saia do movimento parado para um movimento com variação de velocidade, a tal ponto que a gente consegue ver lá no final do vídeo que o carrinho azul consegue encontrar o nosso carro vermelho, mais ou menos aqui nessa posição. E o interessante desse GIF é que ele vai demonstrando como é que é o comportamento de cada um dos gráficos. Notem que para o MRU, né, o movimento é uma reta, já para o MRUV é uma curva, né, posição em função do tempo, posição em função do tempo. Notem que o gráfico da velocidade para o MRUV ele tem esse comportamento, né, e a aceleração é um valor constante no meu gráfico. Note que para o MRU a velocidade é constante, ou seja, a velocidade não muda durante o tempo, então ele fica essa reta paralela ao meu eixo X e a minha aceleração é igual a zero, ou seja, ele está andando aqui ó, é uma reta andando sobre o meu eixo X. Esses gráficos são bastante interessantes, dá uma olhada neles, dá uma analisada, né? Ele vai andando bem devagarinho aqui justamente para te poder conseguir visualizar cada um deles. Tentem memorizar esse tipo de comportamento, né? Quando a gente está falando de MRU, tentar memorizar essas equações aqui e esse comportamento aqui nos gráficos. Quando eu falar de MRUV, eu tentar lembrar, né, memorizar esses comportamentos para os gráficos e essas dadas equações. Deslocamento e velocidade média. A figura 3.6, essa figura aqui, apresenta uma trajetória curva em um plano XY, ou seja, essa trajetória nesse plano X versus Y. Quando um corpo se desloca do ponto P até esse ponto Q ao longo dessa trajetória aqui, seu deslocamento é representado por esse vetor aqui, ó, ΔR. Se ΔT é o tempo que o corpo gasta para ir do ponto P até o ponto Q, então definimos a velocidade média como velocidade média é o ΔR, esse vetor deslocamento pelo tempo dividido pela variação do tempo que teve desse ponto até esse ponto, onde VM tem a mesma direção do vetor ΔR e VM é o mesmo para qualquer trajetória que leve o corpo de P até Q no instante ΔT. Isso é semelhante ao que a gente via lá nos nossos movimentos unidimensionais do ensino médio. Por exemplo, a gente está saindo de Santa Maria, vai até Porto Alegre, né? A gente sabe, por exemplo, qual é o deslocamento dessa viagem, né?
e a gente sabe mais ou menos o tempo médio que leva essa viagem. Se eu pegar a distância e dividir pelo tempo, eu tenho uma velocidade média. Mas isso não me garante que o carro andou aqui, ó, como está aqui, ó, nesse gifzinho, ele está andando sempre com a mesma velocidade. O que pode acontecer? O carro, o ônibus ou qualquer meio de transporte que tu está usando, por exemplo, para viajar de Santa Maria a Porto Alegre, a hora tu vai pegar um caminhão na tua frente, vai ter que diminuir a velocidade, né? Ou tu parou num posto de combustível para abastecer lá no meio da viagem, né? Entrou num trevo, diminui a velocidade, né? Durante o trajeto eu tive várias velocidades, né? Eu pego uma região, por exemplo, entre Atabaí e Canoas, onde é tudo duplicado, ou como a BR-101 em Santa Catarina, eu consigo aumentar minha velocidade, então eu vou manter uma velocidade constante por um tempo maior, mas na média da minha velocidade, a média de velocidade de Santa Maria até Porto Alegre, que é o exemplo que eu estou tratando, né, eu vou pegar a distância total e dividir pelo tempo que eu gastei. Isso não me representa que eu mantive aquela velocidade média durante toda a minha viagem. O que me dá a velocidade instantânea, por exemplo, durante a viagem, é o odômetro no meu carro, né? Ele me dá a velocidade instantânea. Mas vamos ler um pouquinho o texto do livro ali, o que diz. A velocidade instantânea é definida em módulo, direção e sentido como o limite para o qual a velocidade média, para o qual tende a velocidade média, quando que se aproxima cada vez mais de p. Ou seja, a velocidade instantânea vai ser o limite do meu deslocamento, né, do meu vetor ΔR, né, para um tempo bastante pequeno, para o tempo tendendo a zero, no limite que o tempo meu tende a zero, ou seja, para frações de tempo cada vez menores, né? Claro que eu vou também observar distâncias percorridas menores, né? Mas vai ser mais instantâneo, ou seja, né? Eu tenho que, para ser mais instantâneo, eu tenho que trabalhar com o tempo tendendo a zero. E aí eu consigo chegar na minha velocidade instantânea. Tá lá o gráfico que era apresentado para vocês ali. Agora eu vou trabalhar um pouquinho diferente aqui, ó. Vou tentar fazer o que está escrito aqui no texto, né, de uma forma um pouquinho mais animada, né? O texto do livro ainda continua dizendo: à medida que tende a P, a direção de ΔR se aproxima da direção da trajetória tangente em P, no ponto P. Portanto, a velocidade instantânea V em qualquer ponto da trajetória é tangente à trajetória nesse ponto. Na figura 3.7, essa figura aqui, ó, mostra a velocidade instantânea em V para o ponto P e V' para o ponto Q, né? O que é isso, pessoal? Vamos pegar bem por partes o que está escrito aqui nesse texto, que também vai estar relacionado com aquilo ali. À medida que tende a P, ou seja, que esse ponto se aproxime de P, conforme esse objeto se movimentava por essa trajetória aqui, ó, então ele vai ocorrer o seguinte: à medida que tende a P, ele vai começar a andar aqui, ó. Vai acontecer isso aqui, ó. Ele vai tendendo ao ponto P, certo? À medida que eu vou estar vendo isso aqui cada vez menor, ou seja, cada vez mais instantâneo, certo? E aí, a direção de ΔR se aproxima da direção tangente à trajetória P, ou seja, se eu traçar uma reta aqui, ó, essa reta representada por essa linha pontilhada tangente ao meu ponto P ali, ó, certo? Esse ΔR está se aproximando da tangente daquilo ali, daquela reta lá, ou seja, o meu ΔR se aproxima
da direção tangente à trajetória P. O que eu vou observar? Que, portanto, a velocidade instantânea v em qualquer ponto da trajetória é tangente à trajetória nesse ponto, né? Quando eu apliquei o limite aqui, ou seja, para tempos cada vez menores, né? Eu apliquei o limite para tempos cada vez menores, os pontos se aproximaram, né? Eu vou observar distâncias cada vez menores e a minha velocidade instantânea vai ser mais fácil de ser observada. Já a aceleração, de acordo com a figura 3.7, essa figura, a velocidade do móvel ao ir do ponto P até o ponto Q experimentou uma variação de velocidade, né? Que é a velocidade final menos a inicial. Como o tempo gasto desse ponto até esse ponto do objeto se movimentar por essa trajetória, né? Ele gastou um tempo ΔT e a sua aceleração média, ou seja, a média de aceleração, né, durante esse deslocamento vai ser a aceleração média, vai ser a variação da velocidade dividida pela variação de tempo, equação 3.4. Quando Q se aproxima cada vez mais de P, ou seja, quando ΔT tende a zero, a aceleração em P é a aceleração instantânea. Isto é, a aceleração é o limite da variação da velocidade pela divisão da variação do tempo, que é o tal do dv dividido por t. É justamente a aplicação naquela mesma figura, que é essa figura aqui, a 3.8, né? Quando o meu Q tende ao meu ponto P, eu vou trabalhar com variações de velocidade cada vez menores, né? Para intervalos de tempo cada vez menores, mas eu consigo calcular a minha aceleração instantânea, certo? Para aquele dado tempo ali, teve que surgir uma aceleração tendendo para a região central dessa curva aqui, para poder movimentar esse objeto, né? Ele vinha vindo andando por aqui, né? E mudar sua trajetória a ponto de retornar. Provavelmente aqui, quando ele chega em algum ponto para cá, essa aceleração vai reverter e ela vai ter um sentido para cima aqui, para poder tender com que a minha trajetória do meu objeto suba, certo? A figura 3.8 mostra a velocidade e a aceleração instantânea no ponto P da trajetória. Essa figura 3.8 é a minha representação da figura 3.8. Dá uma olhadinha ali no livro, mas ela é exatamente isso, certo? Em geral, de acordo com a figura 3.9, essa figura, a aceleração A pode ser decomposta em componentes na direção normal, ou seja, com aquele símbolo ali de perpendicular, né, à trajetória. A trajetória é essa curva aqui, ó. Então, tá normal, ou seja, perpendicular à trajetória, e outra parte tangencial à trajetória, assim como é a nossa velocidade. Então, a componente paralela surge da variação do módulo dv. Essa aqui, ó, ela vai surgir devido à variação do valor do módulo da velocidade, enquanto que a aceleração perpendicular surge da variação da direção da velocidade. Ela vai estar mudando de direção. Se eu pegar nesse ponto aqui da seta, né, dessa trajetória, eu teria que traçar uma linha tangente aqui, a minha velocidade estaria na mesma direção, né? Lembra
que a velocidade está sempre tangente. Como eu estou analisando esse ponto aqui, né, aconteceu da minha velocidade e a minha aceleração, né, tangencial ou paralela estarem no mesmo eixo de referência x. Aqui eu considerando como eixo de referência y, né, ela está apontada, a direção normal, ou perpendicular, está apontada para baixo, né, na direção contrária ao eixo positivo do eixo y, certo? Mas eu posso analisar isso a qualquer ponto aqui, ó, da minha trajetória, como eu fiz no slide anterior, ok? As componentes, né, de um vetor, a aceleração é um vetor, então eu estou olhando para uma componente e para outra. Lembra lá da minha aulinha lá de videoaula de componentes de um vetor, a trigonometria, ou o uso da calculadora para mim achar essas componentes, né, no caso do meu vetor aceleração. Todo movimento realizado com A constante é denominado movimento uniformemente acelerado, MUA, ou também conhecido lá no ensino médio como MRUV, movimento retilíneo, que daí lá eu vou estar trabalhando somente uma dimensão, uniformemente variado. Aqui, como a gente trabalha em duas dimensões, né, meu eixo X e Y, né, são posições, né, e eu trato dessa outra forma, mas é só lembrar lá do velho e bom e antigo MRUV. As equações 3.5 e 3.3, essas equações aqui, né, da aceleração é a derivada da velocidade dividida pelo tempo e a velocidade é a derivada da posição em função do tempo, depois de integradas, que é o processo inverso ao da derivada, nos darão a velocidade e a posição em qualquer instante. E aí eu chego nessas equações, onde a velocidade é v igual a v0 mais at, a posição r, porque eu estou trabalhando em duas dimensões, então eu trabalho com vetores, a posição r vai ser r0 mais a velocidade inicial vezes o tempo, mais um meio da aceleração t ao quadrado, ou tempo ao quadrado. Vamos tentar entender mais ou menos aqui, ó, o que está sendo explicado aqui, relacionando com aquele videozinho que a gente trabalhou do tombamento lá. Então, se eu pegar aqui, ó, a equação 3.3, em que a velocidade é igual à derivada dr por t, certo? Então, se eu pegar essa equação aqui, ó, né, e derivar ela em função de t, lembra lá que o número que está aqui no expoente vai cair aqui para baixo, né? O expoente que está aqui, ó, em cima do t vai cair para baixo. Aqui, ó, é uma constante, ela vai ser igual a zero. Então, da derivação dessa equação aqui, o que eu chego? Eu chego nisso aqui, ó. dr0 vai surgir zero. Do t que está elevado na 1 vai cair aqui para frente, então vai ser mais 1 vezes v0, né? T vai sumir, né? Porque t elevado na zero, depois a gente sabe que é igual a 1, mais 1 meio, o 2 que está aqui em cima vai passar multiplicando aqui, a aceleração, o t, 2 menos 1 vai ficar t na 1, que é o próprio t. Simplificando tudo isso aqui, né? 0 eu não vou escrever, aqui é 1 vezes 1 vezes v0, né? Vai ficar v0. O 2 pode ser simplificado com 2 aqui, então eu vou ficar com a vezes t, porque esse 1 não precisa ser representado lá, então eu vou ficar com mais a t. E aí, olha só, velocidade, que é a derivada de r em função de t,
vai chegar em V0 mais AT. Dá uma olhadinha nessa equação aqui, ó, né? Se eu esquecer isso aqui, ó, da derivada, nós não chegamos justamente na equação 3.6. Então, daqui para cá, eu fiz o processo de derivar, ou de derivada, né? Que está representado por isso aqui, ó. Se eu fizer o processo contrário da velocidade, eu posso integrar, que é justamente o que está escrito aqui. Ou seja, da velocidade eu posso chegar na posição, mas se eu sei também a aceleração, da aceleração eu posso integrar e chegar na velocidade, e da velocidade eu chego na posição. Da posição eu posso derivar e chegar na velocidade, assim como da velocidade eu posso derivar, né, novamente, e chegar na minha aceleração. Esse é um processo bastante interessante. Então, quando eu trabalhar com as equações do meu movimento, né, eu vou poder derivar elas e chegar na velocidade. Derivo mais uma vez, eu chego na aceleração. Vamos fazer um exemplo aqui para a gente fixar esse conteúdo. Vou pegar uma equação qualquer aqui, ó. S é igual a S0, que é a posição inicial, por exemplo, 5, mais uma velocidade inicial que o objeto se encontra, por exemplo, 10 metros por segundo. Então aqui, se a posição é uma unidade de 10 metros por segundo vezes o t mais 5 t ao quadrado, quando eu derivar em função de t, né, a posição, ou r em função de t, lembra lá da regra do tombo, os números vão passar aqui, né, então eu vou chegar na velocidade, que vai ser 1 que cai aqui, vai ser 1 vezes 10 vezes t elevado a zero, que depois isso aqui é igual a 1, ou seja, daqui tudo vai surgir simplesmente só o número, vai ficar só a constante que estava ali na frente, 10. 5 vezes o 2 que tomba, t elevado a 1. Isso aqui, eu vou chegar aqui, a velocidade é 10 mais 10t. Notem que essa equação é igual a S igual a S0 mais V0 vezes o tempo mais 1/2 de AT ao quadrado. Note que a velocidade V0 continua aqui, ó, nessa equação, já que essa equação aqui, ó, V é igual a V0 mais AT. E aqui, ó, esse número 5 é justamente a metade do valor de A que eu tenho nessa equação. Então, sabendo a posição, a gente já sabe facilmente, né? Ou seja, tendo a equação da posição,
a gente acha facilmente a equação da velocidade. E é isso que alguns exercícios aqui do livro vai cobrar para vocês. Vai ser bastante importante saber esse processo. Olha aqui novamente essas equações, né? V igual a V0 mais AT, equação 3.6. R igual a R0 mais V0 vezes o tempo, mais 1/2 da aceleração t ao quadrado, chegando na equação 3.7. Se V e R são respectivamente a velocidade e a posição no instante t0, sendo A constante, tanto a direção como o módulo da aceleração não mudam se o movimento uniformemente acelerado gerar uma trajetória na direção horizontal x, ou seja, em r, xi, e a vai ser igual a A0 vezes i. Então as equações 3.6 e 3.7 ficam simplificadas a esse tipo de forma. Ou seja, tudo que ele está falando aqui é quando a gente trabalha nos casos unidimensionais, num MRUV, certo? Movimento retilíneo uniformemente variável. Por que é retilíneo? Porque a gente está trabalhando só com uma dimensão, a dimensão x e função do tempo. No gráfico anterior, que eu tenho x e y, eu tenho que trabalhar com o meu vetor r, porque o r é que vai me representar as duas dimensões. Ele teria que ter mais uma componente aqui, r, para duas dimensões, vai ser x vezes i e um y vezes um j. Voltando aqui ao texto, para essa equação, V0, onde V0 e x0 são respectivamente a velocidade e a posição no instante t igual a 0. Os termos da equação 3.8 e 3.9 são escalares, né? Eles já não são mais vetores, eles já estão trabalhando na forma de escalar, porque quando eu boto o tempo aqui, eu vou sair com um valor de unidade de comprimento e um valor de unidade de velocidade. Ele não é um vetor, pois o movimento pode ser unidimensional, não existe variáveis vetoriais, que é o que eu acabei de falar. Nas figuras 3.10 e 3.11 estão representados, respectivamente, os gráficos das equações 3.8 e 3.9. O que está escrito aqui, ó, eu botei em cor. Esse gráfico aqui, ó, é a velocidade em função do tempo. Ele representa a representação dessa equação aqui. Portanto, a velocidade instantânea v em qualquer ponto da trajetória é tangente à trajetória nesse ponto. Vamos pegar, por exemplo, ali, ó, o ponto P1, onde para aquele ponto P1 eu tenho uma posição x1 e um tempo igual a 1. A tangente para aquele ponto ali vai me dar a velocidade v1, representado por aquele vetor aqui, ó, esse vetor aqui, ó, nessa figura. Prestem atenção na inclinação desse vetor v1 em relação ao meu eixo x. Quando eu for analisar esse outro ponto, nomeado por P2, ele vai ter uma posição x2 e um tempo t2. A sua tangente vai estar ali, ó, representado por essa linha pontilhada, e o meu vetor velocidade v2 está sobre aquela linha tangente ali. Notem que ele foi representado com um comprimento maior e notem a inclinação dele em relação ao eixo horizontal, ao eixo x. Ele é maior. Então, quando eu observar a inclinação
dv1 e dv2 aqui, ó, fica, quando eu comparo os dois na mesma imagem, aqui fica bem mais claro para mim entender que v1, devido à inclinação, vai ter uma velocidade menor do que a v2, ou seja, no tempo 2, essa velocidade é maior do que v1. Lá na figura 3.10, encontramos que a aceleração vai ser igual à variação da velocidade dividido por tempo. Ou, se eu isolar o tempo, vai ser a variação da velocidade dividida pela aceleração. Ele só trocou esse termo t com a que estava lá em cima, que veio ali para divisão. Substituindo esse valor na equação 3.9, encontramos a seguinte relação para a velocidade. Então, substituindo esse termo aqui, ó, como é que a gente vai fazer isso? Então, ó, voltando ali, ó, ele pegou A igual V menos V0 dividido pelo tempo, que é a mesma coisa que A delta V dividido por tempo. Eu posso trocar a posição desses dois, né, ficando com o seguinte: T vai ser igual a delta V sobre A. E é o A0 lá que ele trata ali, ó, para vocês. Substituindo isso aqui, ó, aqui, ó, e aqui, ó, vocês vão chegar na seguinte equação. Essa equação aqui, que é a equação de Torricelli. Notem que essa equação aqui, ó, ela pode ser encontrada a partir daqui, ó, da 3.8, né? Olha só, V vai ser igual a V0 mais A0 vezes o tempo. Esse V passa para o outro lado da equação, V menos V0 é igual a A0 vezes o T. Se eu isolar o T, eu chego nessa equação aqui, ó, já que isso aqui é o meu ΔV, né? Então, dependendo do termo que eu escolhi aqui para isolar, ou A0 ou T, se eu isolar T0, eu chego nessa equação aqui, porque daí o A0 vai passar dividindo o ΔV. Se eu isolar o meu A, eu chego nessa equação aqui. Já o movimento de queda livre gera uma trajetória vertical, direção Y. Nesse tipo de movimento, os corpos experimentam uma aceleração constante de A0 igual a G, né, que é a gravidade, 9,8 metros por segundo na direção vertical e no sentido de cima para baixo. Logo, trata-se de um MUA, que, de acordo com a figura 3.12, terá as seguintes equações para o movimento. Segundo essa figura 3.12, né, eu atirei um objeto, que é o que está aqui no meu GIF, aqui, ó, atirei uma bolinha para cima, chega até aquele ponto e depois cai, né? As equações são essas aqui, ó. Observa que o meu objeto, a posição dele vai até um certo ponto e depois cai, então a trajetória do movimento é aquela ali. A velocidade é um gráfico, né, tipo equação de primeiro grau, que você consegue observar aqui, ó, certo? E a minha aceleração, como o próprio texto diz, ela é constante e ela é negativa, por quê? Porque ela está apontando para o eixo negativo do meu eixo Y. Então aqui todos os gráficos, ó, para te comparar, no momento que ele atinge o ponto máximo, né, a minha velocidade troca de sinal, né, e começa a se tornar negativa. Aqui novamente o gráfico da posição, ou seja, a posição é o vetor
posição é maior e depois ele vai diminuindo, é o que está representado aqui. A minha velocidade, pode notar que o vetor vai diminuindo, ou seja, ele fica igual a zero nesse ponto. Aqui é quando ele passa a intersecção do eixo X e depois ele vai aumentando. A minha aceleração é constante, né, um valor constante, então ela se mantém constante durante toda a variação de tempo. E aqui eu consigo ver os três gráficos confrontados ao mesmo tempo, né, para aquele objeto que foi atirado lá para cima. E aqui das energias, a energia potencial U e cinética. A energia cinética é zero quando chega no topo e a potencial é máxima nesse ponto. Note que o meu vetor aceleração aqui, ó, ele é constante durante todo esse tempo aqui, ó. Ele não muda de comprimento, ou seja, ele é constante. Aqui há os gráficos da energia, né? Energia cinética e potencial. A potencial é máxima quando atinge o ponto de máxima